Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite. Esse é o nosso tema, como eu venço o pecado. Então é algo muito importante nós aprendermos, é algo que tem tocado muito ao meu coração, irmão, em relação a isso, né? De nós entendermos toda a bagunça, né, que o pecado fez, né, não somente na nossa vida, mas na terra, na toda a criação. E hoje nós vamos nos aprofundarmos sobre isso, podemos entender como isso iniciou e a respeito de termos domínio sobre ele, de como nós podemos vencer o pecado, como é que o Senhor nos socorre e por aí vai, amém? Então quero que nós possamos desde já abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 1 ao 7, quero que nós possamos ler do 1 ao 7, amém? Diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comereis. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha só, primeiro de tudo, a serpente, dizendo aquilo que Deus diz, mas omitindo algo muito importante. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, foi algo que Eva aqui acabou contemplando, né? Que ela foi descrita aqui que era uma árvore boa, né? Tinha uma boa aparência para se comer. Então houve aqui uma contemplação para essa árvore e o seu fruto. E verso 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. No capítulo 3 de Gênesis, aqui a gente já começa falando a respeito do pecado, né, do problema que a humanidade teve com o pecado. No capítulo 3 é onde o pecado entra nesse mundo, né? A mulher foi tentada pela serpente, acabou sendo enganada, comeu do fruto, deu ao seu marido e o pecado entrou nesse mundo. Ou seja, desde muito tempo, né, o homem tem lutado com esse problema, tem tido esse problema do pecado na humanidade. Ele causou para a humanidade um grande prejuízo, irmão. Ele causou um grande prejuízo na humanidade. Com o pecado veio a queda, com o pecado houve o afastamento da presença de Deus, né? Porque lá em Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos ou afastados da presença ou da glória de Deus. É isso que está dizendo a respeito do pecado. Também o que aconteceu? Uma morte espiritual. Por quê? Porque Deus tinha dito que ela iria morrer. Só que quando eles comeram, eles não caíram como mortos. Ou seja, ele estava falando de uma morte espiritual. Então, no momento que eles comeram, houve essa morte espiritual e também houve a necessidade de Cristo vir como sacrifício, né? O Senhor Deus enviar o seu Filho para que ele viesse a morrer, né? Pagar o preço, essa dívida do pecado. Por conta do pecado, tudo isso aconteceu. Se o homem não tivesse pecado, não era necessário Deus vir, né, como sacrifício, mas por conta disso houve essa necessidade. Glória a Deus, porque o Senhor já tinha esse plano preparado, né, irmãos? Amém. Não foi algo que Deus foi pego de desprevenido, mesmo não tendo sido algo do seu agrado. Então, nós precisamos entender aqui que o pecado ele trouxe um grande prejuízo para a humanidade. O que é que o diabo tem feito ao longo do tempo? Ele tem colocado na mente das pessoas que realmente o pecado é ruim. Realmente o pecado não é algo agradável. Mas o diabo tem colocado o quê? É ruim, mas precisa exagerar, né, irmãos? Não precisa ser alguém tão radical, falar a respeito do pecado, não precisa falar tanto disso. É isso que o diabo tem colocado na mente das pessoas. Tanto para nós como cristãos e principalmente para as pessoas que estão lá fora, sendo dominadas, sendo guiadas pelo desejo da sua carne, pecando sem nenhuma frustração. Então o diabo ele tem causado isso. É como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, abre lá, ele vai falar sobre isso, né, de que a serpente ela enganou Eva e ele teme que a serpente possa estar enganando as pessoas e mudando essa mentalidade a respeito de Deus, a respeito do quão é sério o pecado. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, ele vai dizer assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos
e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É como eu tenho dito, a serpente, ela desde o início, ela enganou Eva. Então, ao decorrer desse tempo, a serpente ela tem colocado isso na mente das pessoas, enganando as pessoas, fazendo com que para elas o pecado não seja algo abominável, que realmente possa trazer um grande prejuízo na sua vida. Mas Paulo está dizendo que teme isso. Por quê? Porque se a serpente enganou Eva, ele está temendo que nós possamos termos o nosso sentimento, o nosso pensamento corrompido a respeito de Cristo. Amém. Então o pecado é de fato algo terrível, sim, irmãos. O pecado ele é algo tão terrível que aconteceu, que ele não só prejudicou a humanidade, como ele prejudicou a terra, como ele também prejudicou toda a criação, ou seja, os animais. Todos foram prejudicados por conta disso. Gênesis capítulo 3, no verso 14 e 17, quando ele trata a serpente, ele está dizendo que a serpente vai ser o ser mais amaldiçoado do que as feras, do que os outros animais. Diz assim, Gênesis capítulo 3, no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 17. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então, não somente o homem foi afetado por isso, como também a terra e também os animais foram afetados por conta do pecado. Então nós precisamos, irmãos, cortar essa praga da nossa vida. Ou seja, precisamos cortar a praga do pecado da nossa vida. Se nós não cortamos, não pegamos o machado e nós não cortamos a raiz, nós seremos sufocados pelo pecado. Entendeu? Eu preciso eliminar essa praga da minha vida o mais rápido possível. Ou seja, eu pequei, eu preciso me reposicionar rapidamente para que o pecado não venha mais na frente me sufocar, ao ponto de eu não conseguir mais me livrar dele. Então nós precisamos eliminar. Por quê? Porque, irmãos, o que tem acontecido é o inverso. As pessoas, em vez de ter eliminado o pecado da sua vida, têm caído no pecado, têm colocado culpa em outras pessoas. Ou seja, o homem desde o início, ele tem tido problema com responsabilidade. Desde Adão, o homem teve problema de assumir as suas responsabilidades. Ou seja, errou, mas sempre o culpado é outra pessoa, não é ele. Amém? Então nós precisamos sermos alguém que possamos eliminar, realmente possamos sermos posicionados sobre isso, termos domínio sobre o pecado. Por quê? Porque é mais fácil alguém falhar e responsabilizar outra pessoa. Foi assim que aconteceu com Adão e aconteceu com Eva. No mesmo capítulo aí, agora no verso 11 ao 13, ele vai dizer o seguinte, olha: e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Aí Adão vai responder no verso 12: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E aí o Senhor se direciona a Eva e diz, fala assim: por que fizeste isto? Aí o que é que Eva responde? Foi a serpente que me deu. O homem, desde lá, desde o Éden, ele culpou tanto a Deus como ele culpou a sua própria esposa. Ele está dizendo: Senhor, eu nem precisava da mulher, foi o Senhor que inventou essa história de mulher para mim, então o Senhor é culpado e Eva também. E Eva disse que a serpente era culpada, ou seja, nem ela mesma assumiu a responsabilidade. Ela disse: não foi a serpente. A única pessoa que não culpou ninguém foi o próprio diabo. Entendeu? Ou seja, o homem ele tem esse problema de assumir as responsabilidades. Tem caído no pecado e tem responsabilizado outras pessoas. Ou seja, quando eu falo outras pessoas, pode ser alguém com uma amizade sua, pode ser a sua liderança. Eu caí no pecado porque meu líder pegava demais no meu pé. Eu caí mesmo, enfim, foi o pé na jaca, quero saber não. Então nós temos essa responsabilidade. Se você falhou, você é responsável, não é seu líder, não são seus amigos. Você tem escolhas, irmãos. Você pode escolher, você pode ter domínio sobre a situação. Você pode escolher pessoas que lhe levam para Deus, como você pode escolher pessoas que lhe levam para o pecado. Então quando você escolhe alguém que te leve ao pecado, quando essas consequências acontecerem, a responsabilidade é sua. Entendeu? A responsabilidade é de cada um de nós. Então, com toda essa queda, de que o homem culpou a Deus, culpou Eva, Eva culpou a serpente, e o Senhor amaldiçoou a serpente ali. Então, quem realmente foi culpado? Quem realmente foi culpado da queda?
é quem realmente foi responsabilizado. Então, da mesma forma que nós aprendemos em 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo estava dizendo que a serpente enganou. Está dizendo assim, a serpente enganou a Eva. Então, quem é a serpente? A serpente é o próprio diabo. É isso que nós precisamos entender. Então, o diabo ele é chamado de o tentador. Aí tem outra passagem lá em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, eu escrevi aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 5, Paulo também vai dizer o seguinte, ó: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. O que é que nós precisamos entender? Mesmo quando nós nascemos de novo, mesmo quando nós somos libertos da escravidão, mesmo quando nós estamos trilhando no caminho de Deus, nós podemos ainda ser tentados. Nós podemos sermos tentados diariamente, irmão, ou somos tentados diariamente. Se você não foi tentado essa semana, você está mentindo. Eu fui. A intenção do diabo é de sabotar a obra. Ou seja, ele tenta realmente nos sufocar. Então, independentemente se nós somos nascidos de novo, se nós fomos libertos e nós estamos no caminho de Deus, estamos envolvidos na obra, nós podemos ser tentados sim. Isso não impede nada. Então, a intenção do diabo é justamente essa, de nos afastar da presença de Deus, entendeu? Começar a dizer, não, está fazendo o que na igreja, está fazendo o que hoje no culto. Então, o diabo está o tempo todo nos tentando, irmãos. Então, a intenção do diabo é essa, de nos afastarmos da presença de Deus e nos levar à desobediência. Então, como eu perguntei, né, fiz essa pergunta, de quem é a culpa? Quem realmente foi responsável pelo pecado ter entrado? E uma das coisas que nós precisamos entender é isso, que é nossa responsabilidade, irmão, nos guardar do pecado. Porque nós sabemos que a tentação, ela vem. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, eu estava lendo, eu fiquei assim, nossa. Diz assim, ó, capítulo 2 diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ou seja, ele colocou o homem no jardim para cultivar a terra e guardar a terra. Agora vem a pergunta, guardar a terra do quê? Se Eva nem tinha nascido ainda, se nem havia predadores. Então o Senhor mandou Adão guardar o jardim do quê, irmão? É uma boa pergunta e é algo muito bom da gente meditar. Então ali, irmão, desde já o Senhor ele já estava alertando o homem a respeito do diabo. Já estava alertando o homem, Adão, cultiva a terra, mas guarda a terra. Guarda a terra, não permita com que o diabo, não está escrito assim dessa forma, é preciso você meditar nisso, entender, compreender a palavra. Guarda a terra, né, porque o diabo está aí, né, como vai dizer Pedro, vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, ele anda ao derredor, né, querendo devorar, querendo ter a oportunidade de poder dominar sobre, devorar alguém. Então ele está dizendo assim, ó, guarda a terra, né, guarde a terra porque é sua responsabilidade, você tem autoridade sobre isso. Então, guarde a terra do diabo para que ele não venha tomar o território, faça com que o diabo permaneça do lado de fora, não deixe ele entrar, amém? Então lá em Efésios no capítulo 4, no verso 27, vai dizer assim, ó: não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Aí Tiago 4, 5, vai dizer o seguinte, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 5 diz isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto o diabo? É correndo dele? Se o diabo apareceu na minha frente, eu começo a correr com medo dele? Não é isso. Então, eu resisto o diabo. Eu resisto ao diabo me sujeitando a Deus. Entendeu? Eu resisto o diabo me submetendo ao Senhor, andando na palavra de Deus, tendo intimidade com o Senhor e mantendo o diabo bem longe, entendeu? Então é dessa forma, ele está explicando antes, ó, sujeitem-se ao Senhor, submetam ao Senhor. Aí quando eu me submeto ao Senhor, aí resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu só consigo resistir ao diabo quando eu me submeto a Deus. Quando eu realmente sou alguém que contempla a Deus, quando eu estou em intimidade com o Senhor, é que eu posso resistir ao diabo. Então, aqui nós entramos no nosso primeiro ponto, de que nós precisamos ter domínio, ou seja, nós precisamos ter domínio próprio. Se é a nossa responsabilidade de realmente não permitir que nós não venhamos a cair no pecado, então nós precisamos ter domínio próprio. Para que a gente possa entender isso, abram lá agora
em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no verso 13 ao 15. Vai dizer o seguinte, olha. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ou seja, se Deus não pode ser tentado pelo mal, pelo próprio diabo, não é Deus quem nos tenta. Então nós precisamos eliminar isso da nossa mente. Não é Deus que nos tenta. Aí o verso 14 vai dizer o seguinte: mas cada um é tentado, olha aí, entendam, não pulem as vírgulas. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Aí verso 15 vai dizer: depois, havendo o desejo, na minha concupiscência, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Aí nós podemos entender o seguinte: então qual é a brecha que o diabo vai encontrar na nossa vida para nos tentar e agir por meio dela? Aí Tiago vai dizer que o diabo ele nos tenta pelo nosso próprio desejo. O diabo ele não é onisciente, mas ele consegue perceber algo, uma fragilidade ou um tipo de deficiência na nossa vida, algo que precisa ser tratado. Nós somos uma igreja de jovens. Nós somos uma igreja de jovens, eu não preciso ser alguém sabedor de tudo, nem no momento não preciso do Espírito Santo para me dar a palavra de discernimento aqui, para me dizer pecado de ninguém, mas como jovem, eu não vou dizer a maioria, mas pode ser que alguns tenham problema com pornografia. Então, quando há essa deficiência, o diabo vai fazer o quê? Opa, peraí, é algo que ele tem, essa deficiência, é o desejo dele. Então, por isso que a nossa responsabilidade eu preciso ter domínio próprio. Por quê? Porque se, mesmo eu tendo domínio próprio, o desejo vem, entendeu? A tentação vem. Mesmo se alguém sendo guiado por Deus, a tentação ela vem. Só que quando eu não sou guiado por Deus, vivo naturalmente, meu amigo, quando o desejo vem, a pessoa sobe pelas paredes, entendeu? Então é por isso que nós precisamos ter domínio. Se você é alguém guiado pela sua própria carne, você é alguém que anda ainda naturalmente, sem ser na dependência de Deus, irmão, quando vem o desejo, você sai correndo que nem louco. Então o diabo ele percebe isso e ele começa a fazer uma parceria com isso. O diabo ele nos tenta de acordo com a nossa deficiência, entendeu? Por isso que é nossa responsabilidade tratarmos isso, sermos moldados. Então ele começa com um desejo na nossa carne, né? Claro. Então o que é que eu preciso entender? De que a tentação ainda não é pecado. Então os irmãos aí aprenderam no cursão que a tentação ainda não é pecado. Por quê? A palavra de Deus mostra que Jesus foi tentado e não pecou. Então tentação não é pecado. Aí quando ela é consumada, aí nós pecamos. Ela só se torna pecado, Tiago está dizendo, quando ela é consumada, ou seja, quando nós caímos, aí se tornou realmente pecado na nossa vida. Então nós temos duas opções, irmãos. Vencer o pecado, porque não é algo instantâneo, não é algo que eu venço instantaneamente, é todos os dias, há uma batalha. Então no momento que eu perco o primeiro dia de batalha, eu preciso me reerguer para o dia seguinte. Então a guerra ainda não acabou, todos os dias temos essa batalha sendo cravada. Ou eu simplesmente me permito ser dominado por isso. Então lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 7, o Senhor ele vai dizer para Caim o seguinte, ó: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo. Aí ele continua, finaliza: mas sobre ele deve dominar. É isso que ele está dizendo. Então se fizer o bem, será aceito. Se fizer o mal, o pecado está aí, o pecado está à porta. Mas nós devemos dominar, nós devemos ter domínio sobre a tentação, para que nós não venhamos a cair. Amém? Então, antes de o homem pecar, Deus deu uma ordem de que todas as árvores, como nós vimos, poderiam comer, menos a de que está no meio do jardim. Então havia essa ordem: Adão, você pode comer de tudo, menos aquela árvore ali no meio do jardim. Aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: mas não seria mais fácil Deus ter criado todas as coisas, ter colocado o homem lá e não ter colocado a árvore do bem e do mal? Não ia facilitar bastante para o homem isso? Não iria facilitar bastante para nós? Não ia facilitar bastante para Deus não enviar o seu filho se ele não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal? Faz sentido, né? Se a gente fosse olhar dessa forma. Só, irmão, que nós temos um livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Deus ele colocou aquela árvore justamente para quê? Para não dar a escolha de obedecer a ele ou não. Só que o que é que o Senhor espera de nós? Que nós possamos escolher sermos obedientes a ele, como gratidão. Entendeu, irmãos? É isso que o Senhor espera. É como o irmão falou no início.
depois do louvor. Irmão, o Senhor morreu na cruz, o Senhor se entregou. Ou seja, lá em Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em pecados e delitos, ou iniquidades. Nós éramos conduzidos pela nossa própria carne, por potestades e principados e pelos pensamentos da nossa alma. Mesmo nós sendo guiados por tudo isso, até pelo nosso pensamento, não vinha Deus no nosso pensamento. E assim mesmo, Deus nos amou. Aí Ele vai além, e mais ainda quando nós nos tornamos filhos de Deus. Então, em resposta, nós devemos fazer isso. Não, eu escolho Deus em gratidão. O Senhor espera disso. Por quê? Mais uma vez eu digo, é nossa responsabilidade, irmão. É nossa responsabilidade. O Senhor Ele não vai chegar e vai culpar outras pessoas pelaquilo que nós fizemos de errado, não. Por quê? Ele nos salvou, Ele pagou o nosso pecado e nós continuamos fazendo a mesma coisa. Nós precisamos, primeiramente, termos revelação. Amém? Nós precisamos termos revelação. Então, nós sabemos que há consequência em relação a isso. Nós temos a responsabilidade também de sermos alguém que ora e alguém que vigia. Então, se é da minha responsabilidade eu ter domínio sobre o pecado, também é minha responsabilidade estar atento a isso. Se alguém que ora e vigie, preciso fazer isso, eu preciso estar atento o tempo todo. Entendeu? Paulo ele vai dizer algo tão interessante, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, abram lá, nós vamos ler o 12 e o 13, ele vai dizer algo muito interessante aqui. E aqui eu creio em nome de Jesus que os seus olhos vão ser abertos nesse momento. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12 e 13, Paulo vai dizer o seguinte, ó. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó. É minha responsabilidade, eu estando em pé, de não cair. Então essa é a minha responsabilidade. Para me entender melhor, eu vou ler o verso 13, né? Vai dizer assim, ó. Não veio sobre vós tentação, olha a vírgula. Não veio sobre nós tentação, senão humana. Não vem tentação sobre nós, uma tentação sobrenatural. É uma tentação humana. Aí eu continuo. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Além de ser uma tentação humana, Deus ele ainda não permite ser além do que nós podemos suportar. Aí continua, não terminou. Vai dizer assim, ó. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Checkmate aí. O que é que nós podemos entender? Primeiro de tudo, a tentação ela é uma tentação humana. O cara não pode chegar e dizer assim, rapaz, irmão, fui tentado, foi um negócio extraordinário. Tá? A palavra está dizendo que é uma tentação humana. O negócio foi sobrenatural, irmão. Deu nem para revidar, estava fora do meu alcance. Então não é isso que a palavra está dizendo. Está dizendo que a tentação ela é humana e Deus ele é fiel e não deixa essa tentação ir além. Toda tentação que vem sobre a nossa vida, nós podemos vencer, resistir e vencer. E aí vem mais ainda, olha só como Deus é tão gracioso. Além de ser humana, além de Deus não deixar ir além, o que é que acontece? Mesmo quando a tentação vem, seguida disso vem o escape. Vem a ajuda, a provisão para que nós possamos vencer. Mais uma vez nós precisamos entender que realmente é nossa responsabilidade, temos domínio sobre isso na nossa vida. Por quê? Acabamos de ver aqui. Aí, com esse versículo, nós vamos entrar aqui no outro ponto. O Senhor quer nos ajudar a não cair em pecado. Olha só. Então, nós temos aqui um ajudador. Então, com base lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 13, irmão, agora nós entramos no nosso próximo ponto. Lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 1 e verso 4, não precisam abrir, no verso 1 está dizendo o seguinte, que Deus estava ali orando, e os discípulos estavam observando o Senhor orar. O Senhor termina a oração, aí um dos discípulos vai dizer assim, ó, Senhor, ensina-nos a orar. Aí nós sabemos que o Senhor vai olhar e dá aquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Aí um desses pedidos de oração, no momento que nós estamos ali orando, é o que é que nós oramos? Assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Palavra-chave aí também. Por quê? Não é orarmos para que a tentação não venha, que ela vem, é inevitável. Se você está orando assim, você está orando errado. Sim, Senhor, faça com que a tentação não venha sobre a minha vida. Isso é inútil, porque ela vem, entendeu? A tentação, ela vem. Então, o que que a oração está dizendo? Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque ela vai vir. Aí, o que que acontece lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 15 e 16? Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16, vai dizer assim, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecar. Que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fica atento no tempo oportuno aí. E em tudo foi tentado, e não pecou. Então, o que é que nós precisamos aqui entender, irmãos? Que nós temos alguém que intercede por nós, nós temos alguém que advoga por nós, ou nos defende aí. Nós precisamos entender isso, alguém que intercede, alguém que advoga aí. Jesus, ele é o nosso advogado, porque ele também passou pela mesma situação. Tipo assim, ele é nosso advogado, mas é alguém que passou por tudo isso. A palavra está dizendo que em tudo ele foi tentado. Em todas as coisas ele foi tentado, sem pecar. Amém? Então, muitas vezes nós caímos no erro de, ao lermos lá Mateus, Lucas, João, acho que todos os evangelhos falam sobre isso, a respeito da tentação de Jesus, nós tendemos a pensar que Jesus foi tentado em simplesmente 3, e não foi. Hebreus está dizendo, em tudo foi tentado. A gente acha que somente foi 3, não foi. Só que mais me chama a atenção é o seguinte, que lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 13, ele vai dizer assim, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Na NVI vai dizer o seguinte, ausentou-se para a ocasião oportuna. O diabo tentou Jesus, não conseguiu nada, ele se ausentou, ele saiu para ter uma outra oportunidade para tentar Jesus. Aí o exemplo que eu tirei, que coloquei aqui, foi o quê? Quando Jesus foi crucificado. O diabo aproveitou a situação lá e usou a multidão, e a multidão dizendo, se tu és filho de Deus, desce daí. Foi tentado, ele não tinha poder para descer? Tinha. Então ele foi tentado. O diabo esperou o momento oportuno para isso. O que Hebreus está dizendo no verso 16? Que confiando, nós devemos confiar no nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Na confiança nele, nós devemos nos achegar ao trono da graça. Devemos nos achegar a esse trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e graça, para que nós possamos ser ajudados em tempo oportuno. Olha só, se o diabo estava procurando a oportunidade, ele se afastou ali, naquele momento ali no deserto, procurando uma outra ocasião, aí eu preciso entender que o Senhor ele está pedindo para que nós possamos confiar ao sumo sacerdote, possamos achegar ao trono da graça, para alcançar misericórdia e graça, para que nós possamos ser ajudados em tempo oportuno, ou seja, quando o diabo vier novamente nos tentar. É isso que nós precisamos entender. O diabo, irmãos, ele vai nos tentar o tempo todo. Enquanto Jesus não voltar ou você partir para a glória, ele vai nos tentar. Então nós precisamos o quê? Estarmos o tempo todo em intimidade com o Senhor, para que nós possamos alcançar misericórdia e graça. Aí eu lanço uma pergunta. Então quer dizer que se eu pecar, eu também não recebo misericórdia nem graça? Uma boa pergunta. Então o que nós precisamos entender, irmãos, é que nós cravamos uma guerra com o diabo. Se no momento em que o diabo ele nos tenta e nós conseguimos resistir a ele, ele não consegue vencer em uma determinada área da nossa vida, e ele não desiste, ele espera uma outra ocasião para nos tentar, da mesma forma, quando nós cairmos, nós também precisamos entender que a batalha ainda não acabou, irmãos. Nós devemos o quê? Nos levantar e continuar guerreando. Porque é mais fácil você cair em pecado e ficar lá. Realmente eu sou miserável, eu não consigo vencer de jeito nenhum. Então nós precisamos nos levantar e continuar guerreando. Aí lá em 1 João, lá nas cartas, no capítulo 3, no verso 5, 6 e 8, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. Aí verso 8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, de que quem pratica o pecado é porque alguém nunca viu e nem conheceu o Senhor. E ele vai dizer no verso 8, de que esse pertence ao diabo.
Mais uma pergunta. Então, quer dizer que nós como cristãos não pecamos? Sim, é claro. É nítido na sua vida. Se eu disser que você não peca, eu estou mentindo. Então é isso que nós precisamos entender. Que uma coisa é eu estar na prática do pecado, ou seja, para nós como cristãos, o pecado ele deve ser um acidente. Entendeu? O pecado na nossa vida deve ser um acidente. E logo em seguida vir um arrependimento. É isso que nós precisamos entender. Que sim, nós pecamos. Foi um deslize. Foi realmente um erro ali, mas, Senhor, já me reposicionei aqui e embora. Entendeu? Deve vir seguido de arrependimento. Então nós precisamos ser alguém que trate isso rapidamente, irmão. Antes de permitirmos ser dominado pelo pecado. Ou seja, a palavra de Deus diz que o pecado já não tem mais domínio sobre vós. Mas nós podemos permitir sim dele nos dominar. Mesmo o pecado não tendo mais domínio, eu posso autorizar isso. Ou seja, sendo dominado por ele. Vivendo na prática do pecado. Irmãos, o Senhor nos salvou para que não pereçamos. E para isso precisamos guardar os seus mandamentos. Ou seja, o Senhor ele veio, ele se manifestou para desfazer todo o pecado. Mas nós precisamos ser alguém que guardamos os mandamentos do Senhor. Porque senão nós seremos facilmente presas fáceis para o diabo. E caímos no nosso pecado, pelo desejo da nossa carne. Aí lá em João, 1 João, dando a carta ainda, 1 João no capítulo 2, no verso 4, vai dizer assim, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Ou seja, no momento que nós recebemos a salvação, isso deve gerar uma mudança no nosso interior e também no nosso exterior. No meu interior precisa haver essa mudança, no meu espírito, e exteriormente isso vai ser afetado. Um exemplo disso aqui, irmão, é o seguinte, está lá em 1 João, nas cartas ainda, capítulo 4, 20 e 21, vai dizer assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ou seja, se eu sou alguém que realmente recebi a salvação, isso vai gerar no meu interior uma mudança. E o meu exterior também vai ser afetado. Amém? E para que nós possamos finalizar, o pecado, ele nos traz enganação. Ou seja, o pecado, ele é traiçoeiro. O pecado, ele nos engana. O pecado, ele é algo atraente. Se o pecado, irmão, ele não fosse bom, ninguém caía no pecado. Então ele é algo atraente. Então o pecado, irmão, ele nos prende, nos aprisiona ali muito mais tempo do que nós pensamos em ficar. E o preço desse pecado é bem mais alto do que nós pensamos em pagar, para que nós possamos entender a seriedade do pecado. Amém? Então em 1 João no capítulo 2, 1 e 2, capítulo 2, 1 e 2 de 1 João, vai dizer assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Há uma ordem de Deus aqui, irmão, para que nós não venhamos a pecar. Então nós vimos no início da pregação que é nossa responsabilidade. Então é isso que nós precisamos entender. É nossa responsabilidade de termos domínio sobre o pecado. Então nós sabemos também que o pecado, nós somos tentados por ele à medida que nós podemos suportar. Amém? E aí eu vou mais além. Efésios 2, no verso 1 ao 6, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos alguém que era guiado segundo o percurso desse mundo. Nós éramos alguém que éramos conduzidos pelo desejo da nossa carne, éramos conduzidos por potestades e principados. Por quê? Porque houve essa parceria, com carne e ali os demônios. E também éramos guiados pelos nossos pensamentos, e nós nem pensávamos em Deus. Então é isso que eu preciso entender. Aí a palavra vai dizer que o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele vai dizer, pela graça sois salvos. Ou seja, essa salvação é de graça. E ele vai além. E nós recebemos a salvação e o Senhor ainda nos colocou em uma posição de autoridade. Ou seja, não há ordem, irmão. Nós não temos a liberdade de pecarmos. Nós não temos o direito de pecar. Nós não temos razão para pecar.
Não há razão para que nós possamos pecar, se eu tenho esse entendimento. Nós não temos essa liberdade, mas o texto continua. Olha só: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, há uma ordem para que nós não venhamos a pecar. Aí o que é que acontece? Irmão, existe essa ordem e eu não tenho esse direito, não tenho razão para pecar, mas pequei. Aí o texto continua: e se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mesmo quando não há ordem para pecarmos, o Senhor ainda assim nos dá uma oferta: Cristo, nosso advogado. Então, irmãos, o Senhor ele não está somente como nosso advogado, no sentido de nos defender ao ponto de dizer que nós somos inocentes, no sentido de que nós somos pessoas boas. Ele não está nos defendendo para declarar que nós somos inocentes, no sentido de que nós somos pessoas boas. Não é isso. Ele não defende por quê? Porque nós fomos justificados pela fé. Porque a nossa fé é nele. Não é isso que a palavra vai dizer, que justificados sois pela fé? Pois pela fé em Cristo. Não é simplesmente isso. Ou seja, o que nos faz inocente não é porque nós somos pessoas boas, é porque nós cremos naquilo que Ele fez. E finalizando, eu quero dizer que Jesus, como advogado, Ele não é somente o nosso advogado, Ele também é o nosso sumo sacerdote, como Ele também é alguém que nos salvou. Jesus, como nosso advogado, Ele está dizendo assim, diante do juiz: essa pessoa aqui está perdoada. Eu tenho provas o suficiente para provar que está perdoado, que os pecados deles foram perdoados. Mas Jesus, como sumo sacerdote, Ele está diante do trono da graça, mostrando o sacrifício. E Ele, como nosso Salvador, Ele substituiu a cada um de nós. Ou seja, aquilo que nós merecíamos, a ira de Deus, a condenação, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Entendeu? Nós iríamos ser condenados, nós éramos filhos da ira. Nós realmente merecíamos a condenação, a ira de Deus. Mas Deus nos salvou. Ele nos substituiu. Então Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso sumo sacerdote, como Ele é o nosso Salvador. É isso que eu preciso entender. Quando eu entendo isso, irmãos, eu quero corresponder ao Senhor em amor. Eu não quero dar ocasião para o pecado na minha vida. Quando eu tenho revelação disso, a minha resposta para com Deus é viver em intimidade com Ele, é buscar ao Senhor, é poder ser alguém que medita na palavra de Deus. Entendeu, irmãos? E encerro aqui. Amém?